Fala pessoal, beleza? Boa noite. Vamos para mais um recap aqui, dia 5/4, mini índice, e conversar um pouco sobre o contexto do dia e ideias para amanhã, beleza? Então, aqui observando o gráfico diário, né pessoal, tem duas coisas que, uma já fizemos, né, que é essa daqui, né, que é mensurar até onde veio, né, essa movimentação aqui de alta, tá? Essa possibilidade de canal aqui de alta, certo? Esse micro canal de alta veio até a região do 61.8 e depois, né, agora vem apresentando uma movimentação de baixa. Aqui a gente havia conversado, né, que quando ele chegou aqui até a média móvel de 20, aqui era um setup de venda, assim como também era aqui um pequeno topo duplo, tá? Um 2HM, tá? Ou também, né, podemos pensar nessa movimentação como uma puxada, duas puxadas em forma de topo duplo, um M2B, tá? Aqui na média móvel de 20, beleza? Então, essa movimentação ela veio até o 61.8, certo? Agora, né, dentro, algo aqui mais próximo dessa movimentação, a máxima, a máxima da barra 63, a mínima da barra 58, você teve, né, a movimentação de hoje vindo até o 61.8, tá? Só que agora no sentido contrário, né? Aqui ele veio subindo até a região do 61.8, hoje ele veio até descendo, né, até a região do 61.8. A barra de hoje, né, ela fecha como uma barra interessante para um cenário vendedor. Por quê? Porque ela tem mais que 50% de corpo, né? Ela apresenta, rompimento da máxima da barra anterior, ela apresenta quase um rompimento, inclusive, de uma outra mínima, tá, anterior. Então ela fecha abaixo da mínima, né, acabei falando máxima, fecha abaixo da mínima da barra 65, ou seja, ela fecha com um rompimento. Então ela demonstra um pouco mais o interesse dos vendedores, o domínio dos vendedores nessa movimentação. Então essa movimentação ela deixa, né, a possibilidade do mercado vir, né, ainda assim a níveis mais baixos, né, aqui talvez um reteste aqui do 61.8 ou até mesmo a níveis mais baixos. Então a depender de onde o mercado abrir, né, a gente tem que ficar atento, né, à possibilidade de uma movimentação de correção, né, um pouco mais forte. Quando o mercado fez essa correção aqui, a gente conversou que essa movimentação aqui era a L1, certo? Quando ele voltou a subir, ele fez a retomada, né, de uma tentativa de alta, e quando ele veio abaixo de barras, essa daqui passou a ser, né, uma L2, certo? Então aqui eu tenho uma L1, aqui eu tenho uma L2. Uma segunda tentativa, né, de retomada dos vendidos, tá bom? Então fica, né, a possibilidade por rompimento, o preço está trabalhando abaixo das médias, então está mais fácil ele descer do que subir, então fica uma possibilidade de continuidade de movimentação para baixo aqui para amanhã, analisando especificamente o gráfico diário, beleza? Então a gente vem aqui agora para o M60 para conversar sobre o dia de hoje. O que a gente havia conversado, né, no dia anterior? Que, né, a depender da movimentação, né, você vai criando algumas ideias. Aqui no M60 você tinha, né, uma lateralidade. Lateralidade muitas vezes gera tendência. Só que saídas, né, fugas de lateralidade muitas vezes falham. E aí entra, né, o perigo, né, de você entrar às vezes extremamente baixo. Tá? Inicialmente, né, na barra 1 do dia, ela acabou fazendo uma nova mínima. Uma nova mínima onde? No intraday. Né? Se a gente volta aqui um pouco para o gráfico diário, né, você consegue observar que ela veio inicialmente fazer uma nova mínima aqui, né, no dia anterior, certo? Então ela fez uma nova mínima, tá, dentro da movimentação do dia anterior, e pouco depois, né, ela veio... Ah, não, é aqui, a mínima está aqui, a mínima do dia anterior, tá? Aqui, junto com essa região da POC, né? Então ela veio aqui já na barra 1 fazer o que? Um fundo duplo. Fundo duplo é o que, pessoal? Uma figura de compra, tá? Fundo duplo é uma figura de compra. Essa barra, barra 1, ela quase não nos traz informação. Por quê? Porque ela é um doji. Doji ela é uma barra bilateral, né? Ela tem tanto movimento comprador, né? Ela sobe, depois ela desce, depois ela volta e fecha ali mais próximo do seu centro, né? E ela não é uma barra que nos dá muitas informações. A única informação, né, relevante que essa barra nos dá aqui nos 60 minutos é que você teve uma mínima, né, levemente mais baixa. Tá? O mercado ele podia ter feito uma mínima mais alta, certo? Ele podia não ter descido tanto, chegado próximo dessa movimentação e ter voltado a subir.
Aí, dessa maneira, ele não teria, né, mudado essa estrutura aqui de alta, tá? Porque se o preço para aqui, né, a gente tem um pouco mais de expectativa dele fazer isso. Quando ele faz uma nova mínima, né, você fica com a expectativa de que ele possa, né, vir, né, uma movimentação a níveis mais baixos, vai fazer uma correção, pode descer, geralmente vem mais devagar, né? Essas duas barras aqui já foram em movimento bem climático já. Então, entrou realmente bastante pressão vendedora durante essa movimentação aqui. Tá? Observando o M60 aqui para você também analisar, né, dentro do intraday, você também deve fazer a mesma coisa que, né, você começou fazendo ali no gráfico diário, que é ver onde que o preço está. Ele fez uma forte movimentação, certo? Ele conseguiu romper essa lateralidade. Ele acabou dando já algumas possibilidades de alvo, né, pessoal? Tá? Você pegar a parte máxima, né, do dia anterior, ele deu o primeiro alvo. Se você pegar da máxima à mínima, ele pegou e veio dar aqui o segundo alvo, tá? Pegando o topo do dia anterior, tá? A mínima do dia anterior com o rompimento. Isso daqui pensando no macro, né? Pensando no M60. Depois a gente vai lá por 5 minutos e vai ver algo mais dentro da ideia do intraday, tá? Então aqui ele faz essa movimentação e atinge, né, essa possibilidade de alvos aqui do dia anterior, tá? E quanto à movimentação de correção, ela travou na região dos 50%. Aqui no M60 também está mais fácil o mercado descer do que o mercado subir, né? Vocês há de convir comigo, né, que o mercado ele não tem tantas barreiras para estar descendo, tá? Para ele vir a níveis mais baixos está mais fácil do que ele vir para cima. Para ele vir para cima ele tem que romper a 9, tem que romper a 20, tem que romper a 50, VWAP, tá? Semanal. Então tem mais empecilhos aqui para ele ter uma continuidade de alta do que para ele ter uma movimentação de baixa. Hoje você tem mais informações do que no dia anterior. Dia anterior, médias flat, né? Barras sobrepostas, hoje não. Apesar das barras sobrepostas, né, o preço está fazendo um retorno na média móvel de 9, ele pode sair daqui com barra de impulsão e vir inclusive, né, a romper a mínima da barra 3. Tá? Aqui nos 60 minutos, né, eu tenho um fundo, né, e aí já é interessante você manter essa marcação. Eu tenho a mínima da barra 3, tá? Com a mínima da barra 3 também do dia anterior, do dia de hoje. Tá? Aqui é interessante você fazer essa marcação. Você pode estender isso daqui e formar um canal aqui, né, com o topo do dia anterior. Tá? Então, você sabe que dentro desse dia o preço está abaixo da região dos 50%. E se você estender também essa marcação para toda agora essa perna de baixo, você sabe que o preço corrigiu pouco. Ou seja, ele corrigiu até o 38,2, se você pensar de maneira um pouco mais ampla, tá? Dentro de toda a movimentação do canal. E aí ele pode vir testar aqui uma wedge. Ele faria para nós aqui, ele deixaria, né, uma movimentação bem clara, tá? De 3 puxadas, certo? Aqui é um ponto de um pouco mais atenção. Em caso de rompimento, duas boas pernas de baixa, né? E aí o preço pode realmente acelerar. Caso não, ele pode só fazer uma correção TBTL, aqui 10 barras, duas pernas, né, uma movimentação levemente de alta. Ou, né, ele pode também apresentar um movimento de reversão. Tá? Para ele apresentar um movimento de reversão, a gente vai precisar ver força, ver pressão. Tá? Precisa que as barras, né, demonstrem essa possibilidade, né, de reversão. Do contrário, né, ela pode vir a falhar e só manter a tendência, né, que vem mantendo, né, o mercado manter-se fazendo aquilo que ele está fazendo, beleza? Aqui, nos 5 minutos, o mercado abre em cima dessa região aqui de POC, certo? Dentro da lateralidade, né, ele abriu em uma região que você tem que ter bastante paciência, né, porque aqui você tinha aquela lateralidade do dia anterior, tá? Você tinha aqui essa máxima, né, e você tinha aqui uma mínima. E aí você tinha, né, esse range aqui muito bem definido. Aí ele abre aqui ao meio. Ele abre bem ao meio, né, aqui dessa movimentação, e aí ele dá uma boa barra de baixa, certo? Deixou gatilho, tá? Boa barra de baixa, deixou gatilho e veio, né, apresentar aqui apenas mais uma barra de baixa. E aí a gente tinha marcado, traçado, né, alguns alvos da lateralidade a princípio, tá? E aí aqui era o primeiro alvo, tá? Da lateralidade. Ele voltou para fazer pullback, né?
Quando ele chegou nessa região, pessoal, ele já tinha feito, né, a mínima do dia anterior, né, que é daquela barra lá do M60. Ó. Aqui, tá? Se vocês observarem aqui no gráfico, ó, aqui já é o início, né, do dia 4, que marcou a mínima do dia, correto? Então ele veio já deixar um fundo mais baixo, aquilo que a gente havia conversado no vídeo anterior, que se fosse mudar a estrutura do dia, ele teria que ter feito uma mínima mais baixa. Aí você espera que suba menos para cair mais, tá? Somando as estruturas desse dia com esse dia, hoje ele fez uma mínima mais baixa do que a mínima do dia anterior, tá? E aí ele volta para dentro da movimentação, né, faz uma boa 2BR, aqui encontra, né, mais alguns pontos de suporte, né, uma nested wedge, duas possibilidades de wedge, faz uma barra de uma boa 2BR nessa região, acaba não dando os alvos de maneira imediata, volta a subir e faz uma lateralidade. Essa lateralidade no intraday deixa as coisas um pouco mais confusas, mais complicadas. Por quê? Porque ela faz uma nova máxima. Quando o mercado faz nova máxima, ele deixa a possibilidade de fazer o quê? De fazer uma estrutura de alta, para quê? Para subir mais. Ou ele pode se tornar um triângulo expandido, né? E só, né, a questão do triângulo expandido voltar para uma movimentação de baixa, né? Podia testar aqui em cima. Volta para a movimentação de baixa, faz nova mínima, né? E aí ele fica naquele formato, né, de megafone. E esse é o cenário mais complexo que tem, né, de se operar. E aí você tem que operar realmente nas extremidades. E aí ele faz um topo duplo mais alto, depois mantém uma lateralidade. E aí a barra que mudou um pouco as coisas, né, realmente foi a barra número 15, tá? A barra número 15 do dia, que é essa barra aqui. Ela é bem diferente, né, de toda essa movimentação da lateralidade. Ela sozinha, né, ela é maior, ou tem praticamente o mesmo tamanho que as duas barras de alta juntas, né, ela sozinha. E aí ela já de maneira imediata trouxe o preço, né, pro primeiro alvo, que por sua vez também era, né, nova possibilidade de wedge, né, se você pegar agora a mínima desta barra com essa movimentação aqui, ó, aqui era, né, uma possibilidade também de wedge. E com um certo afastamento das médias ali, poderia gerar algum tipo de correção lateral, já que 75% das vezes, né, o mercado volta para dentro desse canal, 25% ele rompe. Tá? E aí ele apresentou um comportamento lateral, saiu, né, daqui da média móvel de 9 com uma boa barra de tendência, e aí foi buscar o segundo alvo da lateralidade, né, que era a região de acumulação do dia anterior. Deu o segundo alvo e logo em seguida já deu o terceiro alvo também. Como ele deu o terceiro alvo e acabou passando do terceiro alvo, você também tinha possibilidade de trabalhar alvos, né, do intraday. Tá? Quais alvos do intraday? Você teve esse rompimento aqui, correto? Essa movimentação aqui rompe esse fundo, deixou, né, a região do gap aberto que a gente conversa, faz o pullback, né, e aí acaba rompendo já a wedge. Então aqui virou falha de wedge. A gente poderia esperar essa movimentação aqui como duas pernas. A gente teve né, uma movimentação mais climática, né, que já acabou dando mais alguns alvos que a gente vai conversar. E aí depois ela apresentou um movimento de correção. Aqui a região do 61.8, tá, do diário, que acabou marcando também a mínima do dia. Tá? Então aqui você poderia também trabalhar alvos do intraday, que é até mais seguro, né? Você trabalhar rompimentos do dia e alvos do dia. Então o primeiro alvo estava aqui, segundo alvo está aqui, também acabou passando bem reto. Terceiro alvo, né, ele deu da movimentação e ainda assim veio a níveis mais baixos, tá? A região aqui do 61.8 e depois apresentou um movimento de correção. Então se a gente pegar aqui da máxima do dia, a mínima do dia aqui nos 5 minutos também fica claro, né, que o mercado veio trabalhar na região dos 50%, tá? E até então nada além disso. Dentro dessa movimentação de alta, né, o que é interessante? Um movimento mais climático, tá? Já bem afastado, né, já tinha cumprido também dentro do intraday, né, uma, duas, três, uma terceira puxada muito, muito forte, tá? Depois ele deixa um fundo duplo mais alto, uma boa 2BR, volta a corrigir, né, volta a fazer uma movimentação de alta, faz uma correção, essa correção é na POC, deixa uma barra de rejeição, depois deixa uma barra de impulso. Aqui você teve o primeiro gatilho de compra. Tá? Pensando no fundo mais alto, qual que seria a premissa, por exemplo, dessa compra? Seria que o mercado viesse testar a média móvel de 50. Tá? Você não está buscando a reversão, você está buscando, por exemplo, um retorno às médias para provavelmente esse preço cair mais. Por quê? Porque você tem aqui, ó, forte pressão vendedora. Tá?
Então era mais provável que essa movimentação, inclusive, já falhasse aqui, já pudesse até mesmo apresentar níveis mais baixos, testar aqui a região da POC mais uma vez. Ainda durante a subida, né, que é uma movimentação um pouco mais fraca, que aí fica como uma característica de movimentação mais lateral, aqui você teve uma possibilidade de wedge, tá? Aqui, ainda dentro dessa movimentação, né, se você quiser, você pode, né, tornar essa possibilidade de wedge aqui um canal, né, um canal de alta, tá? Canais de alta são excelentes o quê? Bandeiras de baixa, tá? O Brooks ele fala que o mercado, né, produz canais de alta que se tornam, né, boas bandeiras de baixa, né, 3 puxadas, rompimento, tá? E aí pullback e pelo menos 2 pernas de baixa ali. Assim como a ideia dessas 3 puxadas aqui, né, acaba sendo também, né, um canal de baixa, que aí acabou virando, né, uma bandeira de alta, tá? Por conta dessa movimentação de alta aqui, tá? Por quê? Porque ele fala que a maioria das vezes, né, o mercado ele não rompe a linha de tendência, ele não rompe a linha de canal, tá? Ele rompe, na maioria das vezes, a linha de tendência. Como assim, né, Luciano? A linha de canal é essa linha de cima, nesse caso, tá? A linha de tendência é a linha de baixo, ela é a LTA, certo? Dessa movimentação. Você está traçando, é uma linha de tendência de alta. E essa linha, na verdade, ela já até rompeu. Claro que ele pode só apresentar mais um comportamento lateral por aqui, certo? Mas lá pelo 60 e pelo diário, tem chance sim dele vir testar esses níveis aqui, ou mesmo, né, até níveis mais baixos. Se ele romper, e aí você vai poder trabalhar essa máxima, essa mínima aqui, como movimentos projetados, tá? E buscar níveis mais baixos, beleza? Então, para o dia de hoje era isso. Se ele vier para cima, né, a gente sempre tem que ter, né, todas as possibilidades. E se ele vier com boa pressão, né, de alta, conseguir, por exemplo, romper, trabalhar acima da média móvel de 200, aí ele tem como ponto de parada inicial aqui, de dificuldade, né, para essa movimentação de alta. Deixa eu só apagar um pouco mais essas linhas aqui. Você tem aqui a máxima do dia de hoje, acaba sendo um bom ponto, né, de parada para essa movimentação, já que quando o mercado chegou nessa região aqui, ele apresentou toda essa movimentação de pressão. Então, se ele faz um topo duplo, né, os vendidos podem observar essa região como um preço interessante, já que ele, quando chegou a essa região, acabou fazendo toda essa movimentação aqui de baixo. Tá? Então, se ele vier para cima, você vai poder trabalhar até mesmo alvos dessa pequena lateralidade, tá? Que é onde o mercado fecha. Então, teria primeiro alvo ali pouco acima da média móvel de 200, segundo alvo, e terceiro alvo praticamente lá na região de topo duplo. Né? Se ele vier a trabalhar mais na parte de baixo, né, que acaba sendo um pouco mais provável, por quê? Porque ele não conseguiu corrigir ou trabalhar acima, né, da região dos 50%, né, dessa perna aqui que a gente acabou de conversar. Aí aqui você tem o primeiro alvo, tá, de toda essa lateralidade, tem também uma região de POC, pode gerar um pullback aqui, depois voltar a descer mais. Depois você tem o segundo alvo, certo? Se o mercado abre já nessas regiões, como as médias estão bem flats, ele pode apresentar algum tipo de movimento de correção antes de cair, tá? Então, pode não cair de uma vez, principalmente se ele abre testando essas regiões de suporte, tá? O mercado ele ficou aqui trabalhando praticamente no modo, né, sempre vendido aqui durante essa movimentação de baixa, correção curta e rasa, tá? Você não consegue ver força contrária, certo? Só que, né, aqui no 15 minutos, né, até durante essa movimentação aqui, ó, tem algumas barras de baixa, mas no M15, né, você vê ali uma sequência de 5, 6 barras de alta, né, e aí depois lateralidade subir um pouco mais. Tá? E, claro, né, se ele tiver continuidade, você tem, né, também a possibilidade de trabalhar o terceiro alvo, que vai estar abaixo desses níveis aqui. Beleza? Então, para o dia de hoje era isso, né, pessoal? Se você gostou, curta, compartilha, né? E valeu!